Você sabe o que Jesus escrevia na terra quando eles levaram diante dele uma mulher para acusar de adultério, para que ela fosse apedrejada? Vamos descobrir isso hoje um pouquinho mais. Vamos deixar que o Espírito de Deus fale em nossos corações, nos capacita, nos ensina e traga para nós essa história maravilhosa. Pai, em nome do Teu Filho amado, aquele que o Senhor enviou à terra, que morreu, ressuscitou, está diante de Ti, que nos justifica para que, através da Sua morte, nos tornamos justificados na Tua presença. Te pedimos o Teu Espírito, a sabedoria, o entendimento, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. No livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 13, tem uma profecia, algo que Deus iria fazer. A palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 17, verso 13, nos diz o seguinte: O Senhor, esperança de Israel, todo aquele que abandonarem serão envergonhados, os que se apartarem de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água. Aqui é uma profecia que Deus iria escrever o nome daquele que abandonasse o Senhor Deus e escreveria o seu nome na terra. Então nós temos duas coisas aqui para entender. Uma profecia que Deus deveria sair do céu, vir à terra para escrever o nome de homens, mulheres e pessoas que o abandonou sobre a terra. Ou seria simplesmente uma mensagem simbólica, cujo não aconteceria. Mas essa é uma profecia que aconteceu, e vamos ver aonde ela aconteceu, que foi no livro de João. Ela dá início no capítulo 7, aonde Jesus, numa festa dos tabernáculos, ele não iria a essa festa a princípio, porque seus irmãos incentivam ele a ir, porque zombavam e não criam nele, mas ao ir a essa festa ele começa a pregar. E no último dia, ele confessa ser a fonte da água viva, cuja profecia foi dada no livro de Jeremias, que acabamos de ler. Livro de João, no capítulo 7, verso 37 diante diz: Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e chamando, clamando, dizendo: Se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele dizia a respeito do Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não foram dada, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então aqui Jesus está confessando que ele é a fonte de água viva, e todo aquele que cresce, recebesse e não abandonasse, teria dentro de si uma fonte de água viva. No capítulo 8, quando esses estudiosos, os fariseus, os escribas, os saduceus, os doutores da lei, que mandaram prender Jesus, interrogando os guardas que não prenderam, armam uma cilada. Vamos ler o capítulo 8 para entender qual foi essa cilada. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras pela manhã cedo, voltando do templo, e todo o povo via ter com Jesus, e Jesus sentando ensinava. Então os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério, em flagrante. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais seja apedrejada. Pois tu, que dizeis? Isso dizia eles, tentando, para ter o que o acusar. Jesus, porém,
inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistiram em perguntar-lhes, ergueu-lhes e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire as pedras. E tornando a inclinar-se, escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelo mais velho até o último. Ficou apenas Jesus e a mulher de pé. Aqui nós vimos a profecia se cumprindo. Jesus, ele escreve na terra o nome daqueles que não aceitaram a fonte da água viva. Muitos deles tinham a chave para o reino dos céus que foi lhe dado, mas rejeitaram, não entrava e atrapalhava aqueles que queriam de entrar. Assim é também no dia de hoje. Muitos têm o poder de falar do nome de Deus, mas esquece de levar as pessoas ao reino e à fonte da água viva. Da mesma forma que esses foram escritos sobre a terra, ou seja, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, mas na terra, porque do pó vieste e ao pó retornará. Esses só teriam o destino que é a morte. Não teriam a vida eterna, porque rejeitou a fonte da água viva. A profecia que se cumpriu, que está em Jeremias, capítulo 17, verso 13, nesse dia da mulher adúltera, que Jesus está escrevendo na terra. E o que ele está escrevendo é exatamente o nome destas pessoas que rejeitaram a fonte d'água viva, que não participaram da vida eterna. Seja você uma dessas pessoas que tem o seu nome escrito no livro da vida e viva eternamente em Cristo. Não seja como um desses que não creram na fonte da água viva e tiveram seus nomes escritos sobre a terra. Quai, seu app de vídeos curtos.